graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais este dia onde juntos nós podemos meditar nesta palavra abençoada. Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 24, versículo 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos diante de uma fala direta do Senhor Jesus, registrada aqui em Mateus, onde ele está trazendo o quadro e o cenário para o nosso tempo hoje. Esse é o nosso tempo. Jesus está falando do nosso tempo, em que nós podemos nitidamente observar que há algumas décadas atrás não tinha o quadro como hoje. Este quadro não tinha evoluído como hoje, a ponto de encaixar tão perfeitamente no que nós vivemos nesse tempo. Olha só, é como será no dia de Noé. Será como este dia, aonde todos faziam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento e na velocidade da vida viviam os seus sonhos, os seus processos e que devem ser vividos. É o processo da vida, é o que Deus deixou para nós. Mas uma coisa Jesus está trazendo para nós o alerta, perceber. É a percepção que Ele quer que nós venhamos despertar. Como está a sua percepção em relação a esse tempo? Como está a sua percepção em relação à volta do Senhor Jesus? Como está a sua percepção de si mesmo naquilo em que você aguarda com viva esperança a Jesus? Ou se esse aguardar para você é uma tristeza de que os sonhos, os projetos da vida terrena aqui irão acabar? Como está essa sua percepção de si mesmo nessa espera e do mundo que está ao seu redor? É uma pergunta que precisamos ter resposta na palavra de Deus para nós. Jesus está tratando disso, Jesus está querendo que nós venhamos viver percebidos, apercebidos, como as prudentes virgens prudentes que 5 compraram azeite para manter as suas lamparinas acesas, mas 5 não perceberam a falta e não perceberam a necessidade de comprar. Ou se perceberam a necessidade de comprar, não o fizeram por uma atitude ou outra da vida. E é isso que é o nosso desafio nesse tempo. O seu desafio nesse tempo é se manter percebido e não apenas percebido, mas fazendo por onde? Fazendo o necessário nesta percepção. 5 prudentes fizeram o que era necessário na percepção que tinham. O azeite vai acabar, eu vou repor o estoque, eu vou manter acesas as minhas lamparinas e as minhas reservas, para que quando chegar o noivo eu não seja surpreendida, mas a porta se abra para a festa e eu entre. Essa é a nossa realidade nesse tempo e o mundo está vivendo exatamente isto. Sem perceberem ou desapercebidos. A pessoa desapercebida é porque ela não está atenta, ela não está buscando verdadeiramente entender e viver o que é necessário. Precisamos fazer assim, perceber e viver o que é necessário neste tempo. E o que é necessário? Necessário é que venhamos buscar a vontade de Deus e se adequar a esta vontade, buscar a palavra de Deus e nos adequarmos a esta palavra. Muitos querem que a palavra se adeque às necessidades que a pessoa tem. Não, é nós. Precisamos nos adequar ao que Jesus traz como recomendação na sua palavra. Porque, olha, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então haverá um dilúvio, isso quer dizer algo repentino, porque esta é a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Será como abrir e fechar de olhos, como relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem.
Jesus prometeu voltar e é por isso que a igreja, a noiva, está preparada. E como as virgens que estavam à porta da festa do noivo, elas também, 5 prudentemente preparadas, nós precisamos estar. Como somos achados em nosso tempo, essa percepção tem que ser de nós mesmos, valores que estão dentro de nós sendo acionados, sendo vividos, ou valores sendo deixados de canto. E as lutas da vida. O interessante é que as lutas da vida e as dores e os flagelos da nossa vida, muitas vezes, nos faz deixar de viver aquilo que percebemos. E aí, ao percebermos o certo, deixamos ele no canto e começamos a viver pelas dores da vida, pelos problemas da vida, pelas consequências da vida e pelas nossas atitudes, às vezes, de desespero, sem pensar, ou tomando atalhos, querendo sofrer menos, ser mais rápidos os processos, quando na verdade precisamos passar o processo, não tomar atalhos, mas viver o caminho, viver a intensidade de tudo que é bom ou problema na nossa vida. Vivamos a intensidade, passemos o tempo certo e sejamos assim neste tempo aprovados por Deus, vivamos os valores e as percepções que temos daquilo que precisamos realmente estar de acordo com a palavra de Deus. Que o nosso coração a cada dia seja refinado e se perceba mais e mais. E perceba também as coisas que estão ao nosso redor com uma percepção divina, com uma percepção da palavra, com uma percepção sincronizada com a vontade do Espírito de Deus. Medite nisso, abençoe outras pessoas também com este vídeo, compartilhando o link. Dê o seu joinha aí, abençoando a Quinta Igreja Assembleia de Deus para que a gente chegue, como sugestão do YouTube, a muito mais pessoas. Também eu quero te convidar a estar conosco. Quarta-feira, 19h30, estamos aqui sempre, clamando ao Senhor e buscando por sua vida. Vem estar conosco. Deus te abençoe e até o próximo momento.